E eu quero hoje estar continuando a palavra que eu comecei terça-feira passada, perdão. Quantos aqui estavam terça-feira passada no Tadel? Amém, glória a Deus, glória a Deus. E o tema, da palavra é refletindo o que vem de dentro, que é do quê? De dentro do nosso lar, de dentro da nossa casa, amém? Refletindo aquilo que vem de dentro. E eu falei, o primeiro ponto foi, primeira coisa que nós refletimos é o nosso caráter, olha aí, ó, tão afiado, é o nosso caráter. Segunda coisa, nosso caráter fala sobre quem nós somos, o nosso cerne, aquilo que vem de nós, aquilo que já está dentro de nós, o nosso eu interior. Então, o nosso caráter, nós precisamos deixar que o Senhor venha moldá-lo, venha moldar o nosso caráter todos os dias da nossa vida, aceitar as mãos do oleiro. Nós que entendemos que somos vasos de barro, então precisamos aceitar as mãos do oleiro sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter, o formão de Jeová, aleluia, E assim, quando nós falamos do caráter, é o formão, porque o nosso caráter é o cerne ele é duro, ele precisa ser moldado, e é dolorido, muitas vezes é doído, mas nós precisamos entender que temos que nos submeter ao Senhor, amém? Afinal, Ele é o nosso Senhor, Se não fosse assim, não precisaríamos, mas já que Ele é o nosso Senhor, então Ele deve ter todo o domínio sobre nossa vida, sobre todo o nosso ser, amém? Segunda coisa, nossas atitudes e nosso comportamento. Nós falamos sobre respeito, sobre honra, sobre reverência, amém? Então, essas coisas são coisas que nós aprendemos e devemos ensinar, como se respeitar, como se honrar, como ter reverência. A reverência não é uma coisa que ficou no passado, A reverência é uma coisa que nós devemos levar sempre em nosso coração, levar todos os dias e ensinar sobre isso para os nossos filhos, quando tivermos netos e assim por diante, amém? Em nome do Senhor Jesus. E falamos também sobre costumes e hábitos, os maus hábitos e os bons hábitos. Os maus hábitos, hábito de mentir, hábito de roubar, de fofocar, hábito dos palavrões, hábitos que já não podem mais estar fazendo parte da vida de um cristão, de um crente. E os bons hábitos, hábitos de ler, de orar, de cuidar, de limpar, por favor, com licença, muito obrigado, Aquele cotidiano, mas que é muito bom nós termos esse hábito, de falar, por favor, com licença, muito obrigado e assim por diante, amém? E hoje eu quero compartilhar o quarto ponto com vocês. Olha só que família linda sentada aqui na frente. Quero compartilhar com vocês o quarto ponto, que vamos falar sobre educação. Falar sobre educação é algo muito importante, mas que infelizmente em muitos lares está ficando escasso. E muitos pais têm deixado isso acontecer, a escassez da educação. 2 Timóteo 3,16 nos conta assim: toda história é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, meus amados, quem é crente aqui? Nós somos cristãos, nós somos chamados crentes, filhos de Deus. Então nós precisamos sim, no nosso coração, ter isso como um alvo na nossa casa, na nossa família, para os nossos filhos, a educação. Aí muitos pais hoje em dia, infelizmente, olham assim e falam: nossa, mas educação não é o professor que tem que dar?
Infelizmente isso tem acontecido muito. Os pais fazem o quê? Levam o filho para a escola, trazem o filho para a igreja, por quê? Para que o professor eduque, para que o pastor eduque. Mas eu quero dizer para você que isso, claro que a escola pode auxiliar, claro que a igreja vai te auxiliar, nós queremos muito, porém a responsabilidade é dos pais de dar a educação para o filho. Não é na escola que teu filho precisa aprender a ter bons modos, a ser educado, a ter respeito, a ter atitudes educadas, a respeitar o professor, a ser educado com o professor, a ser educado com os amigos, a como falar com o irmão, como falar com você, papai, como falar com você, mamãe. Isso é dentro da sua casa que se educa. Quando o filho bate o pé, o que você faz? Tadinho dele. Ou você fala, lembra? Você lembra da terça-feira passada? Lhe apresento a varinha. Ou você corrige, ensina. Primeiramente você vai, por exemplo, se você tem um filho pequeno, uma criança, você vai se abaixar na altura dele, vai olhar bem no olhinho dele, e você vai dizer: filhinho meu amado, filhinha minha amada, não pode fazer isso. Isso está errado. Isso não vem de Jesus. Jesus não gosta disso. Ele não se agrada disso. E ensinar. Sabe aquela musiquinha? O sabão. Me ajuda aí, Álvaro. Lava meu rostinho, a minha mão. Mas Jesus limpo coração. Isso mesmo, né? Mas Jesus, o sabão lava o externo, mas Jesus, para me deixar limpo, quer lavar o meu coração. Então ensina essa musiquinha. A gente fala assim, né? É tão bobo, né? Mas é uma musiquinha libertadora, uma musiquinha de libertação, de ensino. Então, filho, se você fizer assim com o pai, se você fizer assim com a mãe, o inimigo, o mal está sujando o seu coração. Então Jesus não habita numa casa suja. Então o teu coração precisa estar limpinho, para que Jesus more aí dentro do seu coração. Você gosta de uma casa suja? Não. Você gosta de uma casa limpa? Sim. Então vamos deixar esse coração limpo. E dessa forma você vai ensinar. Ensinou dessa forma uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele já entendeu. Aí agora vai para correção, vai para a varinha. E a varinha não é para você espancar o seu filho. Tem que dar uma ardidinha, né? Põe, e tem um lugar certo, né? Deus já fez até uma almofadinha já, né? Uma almofadinha preparada, aquela almofadinha ali, ó. 3 varadinhas, ok? 4 varadinhas, depende lá, né, do tamanho da coisa que ele fez. Vou te dar tantas varadas, 1, 2, 3. E garanta que dá uma ardidinha, ele tem que sentir uma ardida na bunda. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai orar junto com o seu filho. Você vai mais uma vez explicar onde foi que ele errou, e você vai orar junto com ele. Eu gostava sempre e ainda faço, né? Quando necessário. Papai do céu, me perdoa pela desobediência, me ensina a obedecer, e obrigado pela correção. E por quarto, mamãe, eu te amo. Por quê? Porque eles precisaram entender que eu fazia isso por amor. Não porque eu não gostava deles, mas porque eu os amava. Porque a palavra de Deus fala que os pais que não corrigem os seus filhos não o amam.
Ai, tadinho do meu filho. Primeiro, vai ser envergonhado por ele. E não adianta você dizer que você o ama, porque está escrito na Bíblia, e o Senhor não mente. O pai que não corrige seu filho não o ama. Hoje nós chegamos ao ponto das crianças baterem no rosto dos seus pais. Meu Deus, não é culpa do Senhor, perdão, Jesus. Mas o que é isso? De uma criança bater no rosto do seu pai e da sua mãe. A criança ainda é pequenininha, ela nem sabe o que é direita e esquerda, e o pai e a mãe ainda chega e pergunta: você quer comer, filho? Se você não quiser, tá bom, faz o que você quiser, tá bom? Daí o filho tá lá bagunçando e fazendo um monte de arte. Aí o pai e a mãe chegam pro filho e falam: filho, você quer ir para casa? Se não quiser, tudo bem. Você quer, filhinho? O que é isso, gente? Você está condenando o seu filho ou a sua filha. Entenda isso. Os seus filhos precisam de direção, porque a direção, a correção trazem segurança para ele. Porque a partir do momento que ele não tem uma direção, ele fica inseguro. Ah, mas ele tem direito de escolha. Sim, ele tem direito de escolha, de obedecer ou de ser corrigido. Essa é a escolha. Essa é a escolha. E ensine eles quando for pequeno. Agora pode ser que você fale assim: pastor, e agora? Já passou, já está na adolescência, o que eu faço? Agora, meu querido, não vai adiantar muito a questão da correção com vara, mas muita conversa e muita oração. Muita conversa e muita oração. Porque às vezes o pai não corrigiu a infância inteira, e agora o filho está totalmente revoltado, está ou totalmente deprimido, porque ou vai para uma depressão, para uma coisa assim terrível de crises existenciais horríveis, ou então vai para o extremo da rebeldia. Uma das duas coisas acontece. Aí não adianta agora você chegar e falar: agora eu vou lascar a vara, porque agora até a grande vai ver com o caibro. Agora não adianta. Agora você vai precisar se humilhar, pedir perdão pelo tempo que você negligenciou. Ah, mas o pai e a mãe tem que pedir perdão para o filho? Sim, sempre que errar. Eu acho muito lindo o meu esposo. Sempre que acontece algo que ele entende que ele não fez aquilo que realmente que ele errou em alguma coisa, né, que ele não fez aquilo que ele deveria ter feito, ele vai até os meninos e fala: me perdoe, meu filho, me perdoe, e pede perdão. É um exemplo. Como que você vai ensinar o seu filho a pedir perdão se você não é o primeiro a fazer, a dar o exemplo? Agora, pediu perdão, agora começa a ensinar. Lança fora a culpa, porque muitos pais de adolescente ficam presos numa culpa, e daí já negligenciaram a infância, e então estão presos numa culpa e começam a negligenciar a adolescência. Então, lance fora a culpa, a partir do momento que você se arrependeu e pediu perdão, e começa a educar. Só que agora com muito exemplo, com muitas boas atitudes e com muita conversa. Com muita conversa. E muita oração e jejum. Porque os nossos filhos têm sido muito atacados e precisam muito, muito de nós. Promessa de Deus se cumpre sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte, e aí o Senhor fará a parte dele. Quando o Senhor falou que o seu filho vai ser poderoso nessa terra, quando o Senhor disse que o seu filho é um profeta, que ele é um pastor, ele lá ainda no ventre, o Senhor deu promessas para o seu filho. Elas vão se cumprir, mas você precisa fazer a sua parte. Acho muito lindo, lembra lá quando os pais de Sansão, quando o menino nasceu, o que eles fizeram? Senhor, nos instrui como nós devemos educar Sansão. Ah, pastor, mas Sansão deu errado. Mas foi porque ele escolheu depois de adulto, porque os pais deles pediram orientação, e no final ele se arrependeu, para a glória de Jesus. Ele se arrependeu e conseguiu cumprir. Agora,
Pergunte para Deus: Senhor, como que eu devo educar? Como que eu devo direcionar meu filho? Como que eu devo fazer? O Espírito Santo nos ajuda em tudo, inclusive nisso, porque a nossa família é importante para o Senhor, amém? A palavra do Senhor diz, tem uma promessa: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pastora, mas você está pregando tudo isso, daí como você tem certeza? A minha certeza é a palavra. A minha certeza é a palavra. O que eu posso fazer, eu faço com dedicação, com esmero, eu me esforço, eu faço o meu melhor. Você não erra? Muito. Com certeza erro muito. Mas sempre estou fazendo o meu melhor. Sempre estou fazendo o caminho de volta. E a minha certeza é a palavra de Deus. Efésios 5:4 diz assim: não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Eduque pelo exemplo. Aquilo que você faz dentro de casa é o que você vai ver o seu filho fazer. A tua educação vai ser refletida na vida do seu filho. Se você é uma pessoa grosseira, certamente ele também será. Se você fala palavrões, certamente ele também falará. E se ele falar, você não vai poder dizer: não fale. Não ache que aquele negócio, siga o que eu falo, mas não siga o que eu faço, resolve, meu querido. Seja exemplo, porque a fala, ela até motiva, mas o exemplo arrasta, amém? Então, seja um exemplo dentro da sua casa, seja um exemplo de educação. Como que você está tratando a sua esposa? Você trata a sua esposa com educação? Esposa, como você trata o teu marido? Você trata o teu marido com educação? Porque até chegar na honra tem que passar na educação, né? Educação e honra estão ligados. Você pede por favor, ou você olha para tua esposa: pega uma chinela ali, mulher. Ou você fala: meu docinho. Como que é, Álvaro, docinho? Docinho. Meu amorzinho. Sweet. Por favor, pega o meu chinelo. Meu amor, não sei como que você chama. Você tem, né? A gente tem o costume de ter um apelido carinhoso, né? Eu chamo meu esposo de rei e ele me chama de rainha. De príncipes, e os nossos príncipes. Nós temos um castelo, não é? Um verdadeiro reinado lá. Não é? Meu rei, por favor, né? Meu rei, só não fala assim. Por favor, me alcança tal coisa, me dá tal coisa. E quando eu alcanço o quê? Obrigado. Educação, ser educado. Ser educado fora de casa. Então a educação, meus amados. Alguém te falou que era a escola e a igreja que dava, mas não é verdade. Fala para o seu irmão: não é verdade. É você que tem que educar. E se o marido está sendo mal educado, a esposa já dá um cutucão assim, ó. Brincadeira. Não falte com educação. Mas, gente, educação é uma coisa linda. A educação abre portas. Sabia que às vezes um simples sorriso é a educação? Já viu aquela pessoa que anda de cara amarrada? Muitos vão dizer que ela é mal educada. Uma pessoa que anda de cara amarrada, muitas vezes vão dizer assim: não, ela é mal-humorada, não, ela não está num dia bom, não, talvez essa pessoa não está, talvez é a TPM, né? Temos que entender. Ou então, o final do mês, ele está preocupado com o pagamento. Não, é mal educado. Então, um sorriso também é um sinal de ser educado. Amém?
Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês: crença. Corinthians! São Paulo! Atlético! Ah, não, né, David? Me ajude. Crenças. Por que eu falo crença no futebol? Porque assim, né, o torcedor é crente que vai dar certo, e ele torce, e ele leva aquele time no peito, e ele falta trabalho para ir para assistir, falta até culto, né? Traz para mim a ceia aqui em casa, porque hoje não posso. Ainda bem que aqui nessa igreja não tem ninguém assim. Aleluia, né? Mas o que é aquilo ali? É uma crença, é algo que você dá um valor, é algo que você fica em cima, é algo que você valoriza. João 7,38: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Meus amados, como que você está caminhando na sua crença, naquilo que você crê? Sou longuinho. Hã? Se você achar, eu dou 3 fulinhos. Será que é assim? Chega no final do ano, você pensa que se eu pular 7 ondas, meu ano vai ser bom? Ah, se eu andar com semente não sei do que na carteira? Ah, não posso passar por baixo da escada. Como que é a superstição, né? Como tem crente supersticioso, gente. Não pode varrer o pé, senão não casa. A irmã até sabe ali, viu? Ah. Peguei você, ó. Chinelo de ponta cabeça. A gente vai descobrindo agora. Vamos lá, gente. Vai entregando aí, vai entregando. É? Eu sou de Libra, mas meu Jesus pode mais. Né? Umas coisas assim. Né? Eu sou leonina de Judá. Como que é? Como que é a sua crença? Como que você caminha naquilo que você crê? As pessoas que estão à sua volta entendem que você é crente? Que você crê em Jesus? Crê na palavra de Deus? Os seus filhos sabem que você crê? Os seus pais entendem que você crê em Jesus? Verdadeiramente? Ou você não tem mostrado isso? Não tem demonstrado no que você crê verdadeiramente? As suas atitudes não mostram isso. O seu estilo de vida não mostra isso. Quando você tem que acreditar, você não acredita porque você não crê o suficiente para isso. Como que anda a sua crença? Você crê mais que o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, ou tanto faz o time vai ganhar, do que no que o Senhor Jesus diz sobre você, sobre a sua casa? Como anda a sua crença? Eu gosto de uma história, eu já contei, mas eu gosto de contar ela. Havia um funcionário que padecia na mão do patrão. Pensa num patrão bravo. Era mal-humorado, era bravo, era muito exigente, era terrível. Mas ele aguentou firme, porque ele era crente. Passou-se mais de 10 anos naquela empresa, e ele aguentando firme, porque ele era crente. Só que um dia o patrão chegou feliz na empresa. Chegou aleluiado. Chegou aleluiado na empresa. Aí ele não aguentou, ele já tinha uma certa intimidade, né? Tanto tempo trabalhando junto. E ele perguntou ao patrão:
você chegou tão feliz hoje, posso saber? Aconteceu? O que aconteceu? Ele falou, olha, semana passada entrou um crente aqui na empresa, me falou de Jesus e me convidou para ir para a igreja. Eu fui, entreguei a minha vida a Jesus, e hoje eu estou me sentindo uma outra pessoa. Quen para esse crente. Ele só tinha ficado mais de 10 anos ali junto com aquele patrão, mas nunca tinha ousado falar, patrão, olha, meu patrão, Jesus transforma vidas, Jesus salva, Jesus pode te ajudar. Aquele patrão jamais tinha descoberto que ele era crente. Jamais sabia que ele tinha algo que podia transformar a vida dele. Quais são as suas crenças? No que você crê? Você crê no jogo do bicho? Ou no jogo do 1 milhão? No que você crê? Eu creio em Jesus, mas as pessoas que estão lá dentro da sua casa entendem isso? Vê isso em você? Deuteronômio 6. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Essas palavras que hoje te peço, te ordeno, estarão no seu coração. Você as inculcará nos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-la como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Os judeus, os sacerdotes, realmente andam com a lei colada na testa, na mão, nos umbrais, mas agora, hoje, mais do que isso, nós precisamos estar com ela gravada no nosso coração. Então, aonde que nós precisamos ensinar nossos filhos? Só no discipulado? Ou levar ele para a igreja para aprender? Não, diariamente, ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, todo o tempo, ao deitar-se, ao levantar-se, em todo o tempo. Nós precisamos estar falando naquilo que nós cremos, falando das nossas crenças, naquilo que nós temos convicção no nosso coração, porque se você falar para o teu filho que você é corintiano, e você vestir a camisa, e você fazer isso, fazer aquilo, ou lá na sua profissão, se você falar assim, eu amo o que eu faço, nós temos muitos barbeiros aqui, eu amo ser barbeiro, eu amo fazer isso, e você colocar aquilo no coração do seu filho, ele vai ser um barbeiro, ele vai ser um corintiano, ele vai ser aquilo que o pai tanto ama. Por quê? Porque nós incentivamos. Agora a palavra está dizendo, ao deitar-se, ao levantar-se, ao caminhar, ao sentar-se para comer, em todo momento fale sobre aquilo que você crê. Fale sobre o Senhor, ensine sobre o Senhor, em todo momento. Dê exemplos simples. Por exemplo, se os seus filhos brigaram, dê exemplo sobre perdão. Se ele falhou, dê um exemplo de alguém na Bíblia que falhou, mas venceu. Se ele pecou, dê um exemplo. Alguém que pecou, mas se arrependeu. Ensine todo o tempo. Ensine sobre as histórias bíblicas. Hoje mesmo nós estávamos conversando, sobre as histórias bíblicas, E a gente falando do Emanuel, perguntou assim, mãe, então quer dizer que eles falaram assim, eu não tinha entendido, Israel falou, que a Bíblia é uma sequência e tudo está ligado. Eu falei, sim, é uma história, nossa história. Aí o Emanuel falou assim, então quer dizer que até hoje Deus está escrevendo, a Bíblia não acabou?
Daí a gente conversando, eu falei, filho, lá no céu ainda o Senhor está escrevendo, e Ele escreve todos os nossos dias, Ele escreve tudo que nós fazemos. Daí a gente falou assim, então tem um anjo, tem alguém escrevendo, o Senhor está escrevendo lá agora. Eu falei, Ele está escrevendo lá agora. Ai, que legal, então Ele está escrevendo sobre o que nós estamos, então, né, como que é que o Israel falou? Estou escrevendo sobre, como que é, Israel? Ele está escrevendo sobre o que nós estamos falando, que Ele está escrevendo, né? Eu falei, então Ele deve nesse momento ter dado uma risada lá em cima e se alegrado junto com a gente. Então vamos falar assim, Jesus, eu te amo, para Ele escrever também, entendeu? Jesus, eu te amo, Senhor, escreve isso aí. Tal dia, tal momento eu disse, Jesus, eu te amo. Está entendendo? Em todo tempo, aproveite, sente para almoçar, sente para fazer uma refeição no dia com a sua família, seja o café da tarde, o café da manhã, a janta, não sei, mas sente uma refeição. Nós moramos numa cidade pequena, a gente consegue fazer isso, para olhar nos olhos da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, e falar sobre a palavra, perguntar como que foi o dia, para ter comunicação, para ter relacionamento. Às vezes o jovem e o adolescente não tem comunicação, não se comunicam, não se relacionam para fora. Por quê? Porque dentro de casa ninguém conversa, não tem relacionamento, não tem conversa, não tem mesa. Não tem mesa. Eles nem sabem o que tem no coração do pai e da mãe dele, eles nem sabem no que verdadeiramente os seus pais crê. Nós estávamos falando ontem com o Alex, com a Thaís, sobre isso, sobre que hoje os nossos jovens, sempre o voto dos nossos jovens é influenciado pelos seus pais, hoje não. Por quê? Porque a família não tem conversado, não tem comunicação. Lembra que domingo, o que eu ministrei, falei sobre nós sabermos contar a história dos nossos pais, nós saber contar a nossa história. Eu amava quando criança, quando nós sentávamos e o meu pai começava a contar a história dele, da vida dele, minha mãe contava a história dela. Uau, meu pai era meu super-herói, e ainda é meu super-herói, porque ele, para mim, ele era o homem mais forte que existia. Ele não tinha medo, ele superava todas as dificuldades. Por quê? Porque ele contava a sua história. E nós precisamos fazer isso. Nós amamos, na nossa casa, amamos sentar à mesa e perguntar, filho, como que foi seu dia? E conversar, e falar sobre a palavra e tudo mais. Nós precisamos aprender a contar a nossa história, falar sobre o que nós cremos para os nossos filhos, ensiná-los sobre as nossas crenças, porque senão o mundo vai falar sobre a crença deles. E se nós não estamos influenciando os nossos filhos, é porque não está havendo relacionamento, não está havendo comunicação. É a mesma coisa nós. Se nós não estamos nos comunicando, se nós não estamos nos relacionando com Deus, nós não sabemos o que está no coração de Deus. Sim ou não? E a gente só sabe o que está no coração de Deus se nós nos relacionarmos com Ele, se nós tivermos comunicação com Ele. Agora, se não houver isso, nós não sabemos. A mesma coisa os nossos filhos. Se não estiver relacionamento, eles não saberão. E contarão uma outra história, que às vezes nem é a sua. Outra coisa que nós precisamos ensinar: gratidão. 1 Timóteo 4,4: pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. Colossenses 2,7: estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinada a vocês, crescendo em ações de graças. Gratidão. Precisamos ser gratos pelo que nós temos, pelo que nós somos. Nós aprendemos domingo, precisamos ser gratos porque somos brasileiros, porque moramos nessa nação, porque somos uma nação próspera. Precisamos ser gratos porque temos um teto sobre a nossa cabeça, temos uma igreja para congregar, temos uma célula para ir.
Ai, tem culto hoje. Ai, tem célula. Se você não for grato, se você reclamar por aquilo que você tem, quem vai valorizar? Os seus filhos irão? Certamente não. Então seja grato pela sua família, seja grato pelo prato de comida, seja grato pelo calçado, seja grato porque você sente o sabor, você sente o cheiro. Quantos aqui pegaram Covid e não sentiam cheiro? É horrível, né? Quando a gente tem uma pequena dificuldade, a gente entende o valor que é as pequenas coisas. Eu não sentia gosto. Como é precioso sentir o sabor das coisas. Nem que ela seja amarga, mas é precioso. Como é precioso as pequenas coisas. Como é precioso nós podemos falar, ouvir. Agradeça. Porque para nós hoje é pequeno, mas é tão grandioso para quem não tem isso. Agradeça pela saúde dos seus filhos, da sua família. Agradeça porque você tem uma cadeira para sentar. Gratidão. Agradeça. Agradeça porque eu tenho um garfo para comer, eu tenho um prato, eu tenho uma panela. Agradeça, sabe assim, para que a gente entenda, eu estou falando isso, as pequenas coisas. Eu tenho uma cama para me deitar, eu não preciso deitar no chão. Eu tenho uma coberta. Todas as vezes nas noites frias e chuvosas que eu vou cobrir os meus filhos, eu falo, Deus, muito obrigado, porque eles estão debaixo de um telhado, estão aquecidos. E eu lembro daqueles que não têm isso. Estão passando frio, estão sendo molhados, porque estão sem teto e sem uma coberta. E por último, testemunho. Para ser um bom líder, você precisa começar de dentro para fora. Primeiro de dentro de você e depois de dentro da sua casa. De dentro da sua família. 1 Timóteo 3,7. É necessário também que ele tenha, o diácono ou o líder, tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. E a sua falta de testemunho dentro da sua casa é uma falta de cuidado também. Às vezes a gente acha que a falta de cuidado é só quando você não fez um almoço, ou quando você não deu um banho na criança, ou quando você não fez, não limpou as coisas. A gente acha que isso aqui é somente isso. Mas o cuidado também é o nosso testemunho. Na verdade, o cuidado é tudo isso que nós já falamos aqui. A honra, o respeito, os hábitos e o testemunho. E tudo isso que nós conversamos vai levar você a dar um bom testemunho. Porque se você não tiver o respeito, se você não tiver a honra, se você não tiver bons hábitos, se você não tiver um bom caráter, então, se o teu caráter for defeituoso, falho, quebrado, moído, então praticamente não haverá, ou realmente não haverá testemunho. Costumes, hábitos, atitude, comportamento. Tudo isso, meus amados, vai fazer com que você dê um bom testemunho. E um bom testemunho dentro da sua casa. Ah, pastor, mas ali falou os de fora. Mas os de fora vão ver o que está acontecendo ali dentro. Quem está lá fora, lê a Bíblia na sua família.
Quem está lá fora lê a Bíblia na sua vida. Quem está lá fora não vai pegar um livro para ler. Ele vai olhar você. É o seu testemunho. É as suas atitudes que vão dizer para ele quem você é. E se você não testemunhar dentro do seu lar, meu querido, meu irmão, minha irmã amada, certamente você não terá a honra, você não terá o respeito dos seus filhos, ou da sua esposa, ou do seu esposo, porque você não vai estar mostrando Jesus, não vai estar representando Jesus. Então nós precisamos entender que o testemunho, ele que vai arrastar, aqueles que estão com você, principalmente os de dentro de casa, principalmente. Quantas e quantas vezes nós vemos testemunhos de pessoas dizendo assim, que chegou em casa e começou a agir, a ter as atitudes, testemunhar daquilo que ele estava vivendo, e o Senhor estava falando e fazendo no coração dele, e as pessoas, a família foi se convertendo, foi se entregando ao Senhor Jesus, a partir do testemunho. Mas quantas e quantas vezes também, infelizmente, nós ouvimos que, eu não quero esse Jesus, porque é tão bom lá na igreja, mas aqui dentro de casa não tem testemunho. Nós todos já ouvimos a história daquela criança que chegou para o pastor e falou: pastor, nós podemos vir morar aqui na igreja? E o pastor falou: mas por quê? É porque aqui na igreja o meu pai é tão bom, é tão amável, lá dentro de casa ele é totalmente diferente, e eu queria vir morar aqui, para ele sempre ser essa pessoa, para ele sempre ser amável assim, para ele sempre ser carinhoso assim, para ele sempre falar comigo assim, para ele sempre fazer como ele faz na igreja, lá dentro de casa. Mesma coisa você, mulher. Como está sendo o teu testemunho dentro de casa? Será que tudo isso que nós conversamos é assim que nós estamos vivendo? É assim que nós estamos nos comportando? É assim que nós estamos agindo? Essa está sendo a nossa atitude? Esse está sendo o nosso testemunho? Os teus filhos, o seu esposo, a sua esposa, os seus pais olham para você e falam, como Jesus disse, né? Verdadeiramente és um varão. Como que é que ele falou? Agora eu esqueci que ele falou para Natanael. Um verdadeiro israelita que não há dolo. Será que é isso que nós temos escutado daqueles que não conhecem a palavra, mas conhecem você, conhecem a mim? Verdadeiramente aquela pessoa é íntegra. Verdadeiramente aquela pessoa fala a verdade. Verdadeiramente ela é honesta, é respeitosa, é confiável, é amável, é bondoso, é generoso, não grita, não fala palavrão, não admite que façam mal para os outros e não faz também o mal para ninguém. Verdadeiramente aquela pessoa só faz o bem e não se cansa. Verdadeiramente aquela pessoa não se cansa de fazer o bem. Verdadeiramente aquela pessoa acredita nos outros. Verdadeiramente aquele líder é um líder que acredita nas pessoas. Como está sendo o nosso testemunho dentro da nossa casa? Será que na rua a gente fala, licença, por favor,
muito obrigada. E dentro de casa a gente age igual umas mulas dando coice. Sai daqui, seu pirralho, seu banana, sua bruxa. Mas é um infeliz mesmo. Mas é cretino. Ah, esse teu pai que é um mentiroso, preguiçoso. Ah, é só tua mãe que é uma porca. Como está sendo o nosso testemunho dentro do nosso lar? Porque lá dentro da nossa casa é que nós mostramos quem verdadeiramente nós somos. Lá dentro da nossa casa é quem as pessoas sabem quem nós somos, que nos conhecem verdadeiramente. Não estou dizendo que nós não temos dias ruins, não estou dizendo isso. Mas agora, o tempo todo, uma falta de educação, maus hábitos, grosseiro, palavrões, rouba, engana, mente. Ah, eu não minto, eu só omito. Acabou de mentir. E agora, se o Senhor está nos chamando, Ele vai poder te escolher? Ah, mas eu não vou para as nações. Não, te escolher mesmo aqui onde você está, só para continuar a fazer o que você está fazendo, ou só para fazer um pouquinho mais, para representar Ele. Será que o Senhor pode olhar para nós e falar como Ele falou para Davi? Um homem segundo o meu coração. Ou uma mulher. Será que Ele pode olhar para nós e falar como falou para Abraão? O meu amigo. Será que os seus filhos podem olhar para você e falar: me ensina? Ou será que os seus pais podem olhar para você e falar: me ensina? Deixa eu saber um pouco sobre isso que você está vivendo, porque eu estou percebendo que você está diferente. Se coloque de pé, por favor. Porque tem crente que nem mesmo fora de casa consegue disfarçar a sua falta de conversão. Nem mesmo fora de casa consegue disfarçar a sua grosseria, as suas mentiras, as suas tramóias, os seus enganos. Mas tem crente que fora de casa ainda dá uma disfarçada, mas dentro de casa feche seus olhos. Pai, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Pai, a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, o Seu testemunho. Assim como o Senhor testemunhou aquilo que você via do Pai, e nada o Senhor fez que não viu o seu Pai fazer. Senhor, que seja esse o nosso coração, que seja essas nossas atitudes, que seja esse o nosso comportamento. Paizinho, constrange-nos, Senhor. Constrange-nos, Pai. Se nós não andamos conforme o Seu ensino, a Sua ordenança, constrange, Senhor. Constrange os maridos que não amam as suas esposas como o Senhor amou a igreja.
Constrange as esposas que não amam e não se submetem, não honram o seu esposo como o Senhor, como a igreja deve te amar, Jesus. Constrange os filhos que desonram, desrespeitam, mentem para os seus pais. Constrange-nos, Senhor. Constrange os pais que não amam os seus filhos e não os corrigem, não os direcionam, não dão o ensinamento para eles, deixam eles viver de qualquer forma, deixa eles, mesmo sem que eles saibam, fazer escolhas erradas, viver no pecado e não se posicionam. Pai, se nós não nos posicionarmos com os nossos filhos que estão dentro do nosso lar, como faremos isso fora do nosso lar? Como faremos isso para onde o Senhor está nos chamando? Senhor, constrange o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, amado Espírito Santo, convença-nos, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo todos os dias. Senhor, todos os dias, cada dia, convence-nos, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Endireita nossas veredas. Endireita, Pai, nós não queremos andar fora das suas veredas, fora do seu caminho, fora da sua direção. Nós queremos estar no centro da sua vontade. Senhor, nós não queremos viver como o mundo, não queremos nos conformar com as coisas deste mundo, mas, Senhor, transforma-nos, Senhor, pela renovação da nossa mente. E, Senhor, hoje nós oramos não somente da nossa mente, mas também do nosso coração. Transforma-nos, Senhor. Renova nosso entendimento, nos dá força para lutar contra o mal, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, da mentira de Satanás, livra-nos, Senhor, de toda paralisia emocional, paralisia mental, toda feitiçaria que o inimigo tem feito para que os crentes fiquem paralisados, não se movam. Livra-nos, Senhor. Nós repreendemos isso sobre as nossas mentes e sobre o nosso coração. Nós queremos te ouvir, nós queremos sim seguir os seus passos. Queremos sim, Pai. Nós queremos sim. Todo engano, toda mentira sobre as nossas mentes e corações caiam por terra hoje, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Toda surdez espiritual, toda paralisia espiritual caia por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito que vem para roubar essa semente voando, ou sorrateiro, em nome do Senhor Jesus eu repreendo todo espírito, que vem para roubar a semente. Assim que o meu irmão e minha irmã chegam nos seus lares e começam a pensar, não precisa ser tanto, não precisamos exagerar, não precisa ser tudo isso, não, a pastora está exagerando, o pastor está exagerando, que essas mentiras caiam por terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E cada um de nós possamos ser ainda mais excelentes, ainda mais dedicados à sua palavra, à busca pelo Senhor, aos seus princípios, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que os pais se tornem ombros fortes, braços firmes, que as mães tenham os joelhos fortalecidos, que o pai seja um exemplo de força dentro do seu lar, um exemplo de caráter dentro da sua casa, de integridade, de honestidade, de verdade, que
as mães sejam exemplo de amor, de carícias, de honra, de respeito. Que os pais sejam exemplo de autoridade dentro das suas casas. Que os filhos sejam um exemplo de obediência. Que os filhos sejam um exemplo de honra, de respeito pelos seus pais e um pelos outros. Que o amor entre nossas famílias cresça mais e mais. O amor um pelos outros dentro da nossa casa cresça mais e mais. Que nós possamos cada dia mais nos amar mais, Senhor. Superar as dificuldades juntos, superar os defeitos juntos, superar, Senhor, as críticas juntos, as falhas juntos. Que possamos dar suporte um para o outro, que possamos um pegar na mão do outro e dizer: nós vamos vencer juntos, nós vamos passar por isso juntos, nós vamos mudar, nós vamos buscar transformação juntos, nós vamos orar juntos.